então você adquiriu uma câmera para melhorar a qualidade dos seus vídeos. E além disso, você decidiu então comprar uma lente. Você acaba ficando muito confuso com as nomenclaturas que estão presentes nas lentes. Não precisa se preocupar, nesse vídeo eu vou te explicar o básico do que você precisa saber sobre lentes. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo no canal. Eu sou o Gus. Vamos então finalmente falar sobre lentes. Mas antes então uma palavra da nossa patrocinadora. A primeira coisa que você precisa saber então sobre lentes é o seguinte: se você comprou uma lente então que é da Canon, uma lente da Sony não vai funcionar na Canon, uma lente da Nikon não vai funcionar na Canon e vice-versa. Ou seja, quando você compra uma câmera, você não somente compra uma câmera, você está se casando com todo um sistema de lentes. Então vamos supor que, por exemplo, você foi comprar uma câmera da Canon e ao longo do tempo você juntou ali 15, 20 lentes. Se você por algum acaso optar então para ir para uma Fujifilm, para uma Nikon, para uma Sony, você vai ter que muito provavelmente se desfazer do seu sistema de lentes. Pô, Gus, existe algum adaptador para não ter tanto prejuízo assim? Sim, existem alguns adaptadores da Sony para Nikon, Nikon para Sony, etc. E assim vai indo. Existem vários tipos de adaptadores e geralmente os que vão te entregar um resultado muito melhor vão ser extremamente caros e ainda assim a qualidade de imagem não vai ficar lá aquelas coisas. Óbvio que ali se você vai passar numa rede social, etc, vai passar meio que despercebido, mas se você tá pensando então em tirar fotos, fazer vídeos, você quer pegar e quer imprimir então uma foto para colocar numa galeria, etc, você tem que levar isso em consideração. Óbvio que existem marcas de terceiros que fazem lentes para Canon, para Sony, para Nikon, Fujifilm, etc, como por exemplo Sigma, Tamron, Rokinon, Tokina, Yongnuo, e geralmente elas acabam tendo um preço muito melhor. Outra coisa que você precisa saber então sobre lentes, e durante todo esse vídeo aqui eu vou falar sobre a Canon, tá? Porque a câmera que eu tenho agora uma Canon SL3, a que está me filmando agora, e o que a gente vai falar agora é sobre distância focal, ou seja, a distância focal é quão aberto ou quão fechado então vai ser o seu vídeo, sua foto. Por exemplo, a Canon SL3, quando eu comprei, vem então com a lente do kit. Basicamente toda marca vai ter então uma lente do kit. Ela não quer dizer que ela é ruim, tá? Mas tipo assim, você consegue lentes melhores conforme você vai pegando. Com a Canon SL3 então vem uma lente do kit a 18-55, f4 a 5.6. Vamos falar primeiro então sobre 18-55. Quanto menor é o número da milimetragem, ou seja, 18, mais aberto então vai ser o seu campo de visão. Quanto maior for o número, mais fechado então vai ser o seu campo de visão. Então basicamente você vai dar um zoom, tá? O zoom não é o termo mais técnico para ser falado. O certo é você falar que você está mexendo na distância focal, etc. Pensa que assim, quanto menor então for o número do mm, que é a milimetragem, por exemplo, 18, mais aberto então vai ser o seu campo de visão. Quanto mais fechado, como por exemplo 55, vai ser muito mais fechado o seu campo de visão. Você então vai acabar então dando um zoom. Ou seja, essa lente aqui ela vai de 18 até 55. Então ela vai pegar e vai estender dessa maneira, tá? Ela vai ficar expandida dessa maneira aqui assim. E para você ver a diferença, eu estou tirando então uma foto a 18mm, a f5.6, e você percebe então quanto espaço eu tenho. Agora você tá vendo a mesma foto no mesmo lugar, a câmera não mexia exatamente nada. A única coisa que eu fiz foi pegar então, foi aumentar o zoom, colocando então em até 55. Então agora que você entendeu quanto menor a milimetragem, mais aberto o campo de visão, e quanto maior a milimetragem, mais fechado é o seu campo de visão, ou seja, você dá um zoom. Vamos então para o segundo número dessa lista, que é então o f4 a 5.6. Esse f4 a 5.6 é relacionado então à abertura da lente. Quer dizer que essa lente ela vai de f4 a 5.6, ou seja, a maior abertura dela é f4, ela é uma lente considerada escura. Para você entender isso de maneira bem simples, pensa que assim, quanto menor for o seu f, ou seja, a sua abertura, mais luz vai entrar até o seu sensor, ou seja, com isso você vai conseguir então utilizar um número menor de ISO, e além disso, então você vai conseguir deixar esse fundo aqui mais desfocado. Então, por exemplo, uma lente f4 é mais escura que uma lente f2.8, que por consequência é mais escura então que uma lente f1.8, ou seja, f1.8 vai entrar muito mais luz do que f4. Você pode estar se perguntando, Gus, f4 a 5.6, o que isso significa? Quer dizer então que a abertura é variável. Conforme eu vou dando zoom na imagem, a abertura da lente vai ficando menor, ou seja, menos luz vai passar por ela, consequentemente eu vou ter que então aumentar o ISO. Uma outra coisa relacionada então à abertura é a quantidade de coisas que você quer deixar em foco. Quanto maior for a sua abertura, ou seja, f1.8, bastante coisa vai ficar desfocada. Por exemplo, agora você está vendo uma foto onde eu estou utilizando uma lente 50mm f1.8, você consegue perceber que o fundo acaba ficando bem desfocado. Porém, se eu pegar e colocar isso aqui a 5.6 ou f11, por exemplo, você percebe que mesmo o objeto da frente estando em foco, o objeto que está atrás também está em foco. Ou seja, se você fala assim, Gus, eu quero deixar o fundo do meu vídeo borrado, como eu faço isso? Invista então em lentes que vão ter uma abertura maior, ou seja, f2.8, f1.8, e geralmente essas lentes acabam sendo então um pouco mais caras, tá? E existe mais uma coisa que muita gente pega e acaba deixando de fora, então, que é o seguinte: quanto maior for a distância entre você e o objeto que você está fotografando, o objeto que você está filmando, maior então vai ser o desfoque de fundo. Então, por exemplo, se você quer pegar e quer deixar o fundo desfocado, tudo que você precisa fazer é então se aproximar um pouco mais aí da sua câmera e consequentemente o fundo acaba ficando mais desfocado, mais borrado, que é uma coisa que muita gente quer fazer quando compra uma câmera, então deixar o fundo borradinho, um negócio para ficar mais profissional. Você fala assim, que fundo maravilhoso, ó, desfocadinho, bonitinho, passa um certo glamour. E agora nós vamos entrar então numa questão de se é uma lente então prime ou se é uma lente zoom, para você entender de uma maneira bem simples. Uma lente zoom é uma lente que vai de uma milimetragem até outra. A lente do kit é uma lente zoom,
zoom, ela vai de 18 até 55. Agora tá em 55, agora está em 18. 55, 18, 55, 18. Essa outra lente aqui é uma lente 50mm f1.8. Independentemente da marca que você tenha, Canon, Sony, Fujifilm, Nikon, etc. Quase toda fabricante então vai ter uma lente 50mm f1.8. É uma lente muito boa caso você esteja então compondo aí o seu kit. 50mm f1.8, ou seja, ela só tem um único ângulo de visão então que é 50mm e ela vai até f1.8, ou seja, você consegue ter um desfoque de fundo muito bom. E existe uma discussão de que Prime é melhor do que Zoom, Zoom é melhor do que Prime, etc. Vai depender muito do que você está fazendo. Vamos supor que você está em um evento. Você não vai poder ficar indo para frente e para trás, talvez não tenha como você ficar indo para frente e para trás. Então, ter uma lente de zoom vai facilitar muito, vai ser muito mais versátil do que uma lente Prime. Agora, se você está fazendo retrato, fotografia de produtos e você quer pegar e aumentar a sua criatividade, explorar ângulos diferentes, etc., ter uma lente Prime vai te obrigar a fazer isso, porque você vai precisar ficar se movendo para então ter a foto ou o vídeo que você quer. Geralmente, lentes Prime são muito mais baratas, tá? Porque assim, as fabricantes não tem que ficar se preocupando com peças movendo ali dentro dela. Então assim, como é um negócio fixo, eles não precisam se preocupar. A única coisa que eles têm que se preocupar é então com o motor de foco e por consequência não tendo tantas peças se mexendo, o preço acaba sendo menor e eles conseguem pegar e deixar uma lente mais aberta, como por exemplo 50mm f1.8 vai te dar um desfoque muito, muito bom. E existe mais uma coisa que eu preciso te falar antes de você pegar e já sair comprando sua próxima lente. Fala assim, pô, já sei, já quero comprar então uma 50mm que eu vou usar no meu quarto 3x3 aqui, vai ficar um negócio maravilhoso. Não, calma, vamos com muita calma, porque agora a gente vai falar de um negócio que confunde bastante gente, que é então o fator de crop. O que seria então o fator de crop? Existem três tipos de sensor: o sensor full frame, o sensor APS-C, ou famoso sensor cropado, e também o sensor chamado de micro 4/3. O sensor full frame é o maior de todos eles, ele vai permitir que muito mais luz entre até o sensor. Já um sensor cropado vai ser então um sensor menor, ou seja, vai entrar menos luz, só que ele é muito mais barato de ser feito, por isso que câmera full frame é muito mais cara então do que câmera APS-C. Então esse fator de crop na Canon é 1.6, ou seja, você tem que pegar a sua milimetragem e fazer vezes 1.6 para ter realmente o campo de visão que você quer num sensor cropado. Essa lente que está na minha mão é uma lente 10-18mm, ou seja, ela vai ficar muito aberta em 10mm e vai fechar gradualmente até 18. Porém, 10mm em um sensor full frame vai te dar muito mais campo de visão do que 10mm em um sensor APS-C. Então, se a gente fazer 10mm vezes 1.6, que é o fator de crop então da Canon, o campo de visão que você vai ter em 10mm em um sensor APS-C é de 16mm. Então, assim, a minha intenção aqui não é te confundir. Eu preciso te explicar então o que é esse fator de crop. E só para você ter mais ou menos uma noção do que eu tô falando, essa foto então seria equivalente a 50mm então em full frame, e se eu colocar então em 50mm numa sensor cropado, você percebe então que você tem um corte na imagem, verdadeiro crop. Então uma coisa que muita gente acaba falando meio que errada é que assim, por exemplo, comprei uma lente 50mm, coloquei ela num sensor cropado, por exemplo, o Canon SL3, e eu vou ter então uma lente 85mm, 82mm nos quebrados. Na verdade, você continua tendo uma lente 50mm em um sensor cropado, porém o seu ângulo de visão, o campo de visão que você tem é semelhante então a 85mm, porque se a gente pegar uma câmera full frame e colocar uma lente de 85mm e uma lente de 50mm, ambas em f1.8, independentemente do campo de visão, etc., o desfoque 85mm vai ser muito mais pronunciado, porque a lente de 85mm vai conseguir comprimir o fundo muito melhor do que uma lente de 50. Não é que você vai ter uma lente de 80mm, na verdade você vai ter somente o campo de visão de 80mm. A compressão de um fundo vai ser de uma lente de 50. Eu sei que é um pouco confuso essa parte, mas assim, eu preciso te explicar ela, porque uma outra coisa que é muito importante você saber também é que lente desenhada então para o sensor full frame vai caber em câmera de sensor cropado, porém lente de sensor cropado não vai servir então para lente full frame. Se você tentar fazer isso, tá? Você nem consegue fazer isso, existe uma borracha protetora na lente e te impede então de colocar isso. Existe gente que vai chegar e falar, não, é só você tirar essa borracha e pronto, acabou. Pelo amor de Deus, não faça isso. Pelo amor de Deus, não tire a borracha, não faça nada. Você pode riscar o seu sensor, pode danificar o seu sensor. Então assim, você pode falar assim, pô, Gus, tá, eu tenho uma câmera de sensor cropado, etc. Mas se eu quiser pegar e depois uma full frame, você vai pegar e então vai ter que vender as suas lentes de sensor cropado, ou o que você pode fazer também é pegar então e já começar a comprar lente de sensor full frame. Você não vai ter o mesmo campo de visão que você estaria realmente tendo com uma full frame, mas assim, quando você, por exemplo, pegar e partir para uma full frame, você já vai ter então as lentes ali que vão compor o seu kit. E mais uma coisa que você também precisa saber é que assim, existem lentes então que vão ter autofoco e existem lentes então que vão ser
manuais. Gus, qual que eu compro? Se você tiver com uma grana mais curta, compre então uma lente manual. Porém, você vai ter que ficar ajustando foco toda santa vez. Qualquer mexidinha que você der, você vai precisar então ficar ajustando foco. Hoje em dia as câmeras estão muito avançadas, então elas têm um autofoco muito bom. Não quer dizer que uma hora ou outra ela não vai acabar se perdendo. É comum, pode acontecer, é um negócio automático. Por exemplo, se você quer gravar vídeo pro YouTube, o autofoco é essencial, porque você não tem como ficar mexendo no foco toda santa vez, você vai para frente e para trás. E tem lentes então que vão ter estabilização de imagem, que na Canon é chamado de IS, tá? Isso não vai fazer com que você não precise comprar um gimbal, tá? Que é basicamente um estabilizador de câmera, etc. Mas isso vai te ajudar caso você precise então gravar um B-roll, etc. na mão, sem o auxílio então de gimbals. Então agora eu vou colocar uma série de fotos para você ver o que eu te expliquei tudo durante esse vídeo. Então agora você tá vendo uma foto que tá em 10mm, agora ela está então em 18mm f5.6, agora em 24, em 35 e agora finalmente em 50mm. Tudo isso foi feito então em f5.6. Porém agora você vai ver então uma lente 50mm f1.8, ou seja, ela vai estar bem aberta, bastante luz vai entrar por ela, o que vai fazer então que o fundo fique bem desfocado. E agora você tá vendo ela de novo em f5.6 e agora você tá vendo os mesmos 50mm em f11, ou seja, você consegue perceber que o objeto que está atrás está muito mais em foco em f11 do que f1.8, porque f1.8 vai entrar muito mais luz. Lembrando que assim, quanto menor for o número do f, mais luz vai chegar até o seu sensor, mais desfocado vai ser o seu fundo. Quanto maior for o número do f, mais fechado então vai ser a sua abertura. Consequentemente, você vai precisar então de mais luz, vai precisar então aumentar o ISO caso você esteja então gravando um vídeo e consequentemente o fundo que vai estar atrás de você vai estar mais em foco. E para você configurar sua câmera para vídeos, é só você assistir esse vídeo que está aqui do lado que eu te mostro passo a passo do que você tem que fazer para deixar ela configurada certinho para vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.